apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar e para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço que revele a tua palavra ao teu povo, às tuas ovelhas, à tua igreja que vai me assistir agora, vai me ouvir, ministrando a tua palavra. Eu não vou falar de mim mesmo, não vou falar do que eu penso, não vou falar do que eu acho, Senhor. Eu estarei falando a tua palavra, lendo, pregando, ensinando, anunciando a tua palavra. E eu preciso que o Senhor manifeste a sua glória e o seu poder para dar entendimento da sua palavra, porque muitos leem a Bíblia e não entendem a Bíblia, Senhor. Muitos leem a tua palavra e não entendem a tua palavra. Então eu recorro a ti, eu rogo a ti, eu me submeto a ti, te pedindo em nome de Jesus que revele esta palavra que vai ser agora pregada, lida, ministrada e ensinada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Quem pode falar amém? Que essa palavra lhe seja revelada para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Hoje é dia 15 de março de 2017, quarta-feira. Estamos aqui no MGA sede em Santo André, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco numa quarta-feira, que é uma noite de estudo bíblico, né? Graça e apostolado, de quarta-feira às 7h30 da noite. E de domingo, né, culto de louvor e adoração. Vem com a sua família no domingo. Você que gosta de crescer na graça, quarta-feira, estudo bíblico, profético, apostólico, graça e apostolado, de quarta-feira às 7h30 da noite. E de domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração, tá? E depois a graça e apostolado também, mas no domingo é um culto de louvor e adoração, tá? Venha congregar, como diz Hebreus 10:25, não deixe de congregar, como é costume de alguns, né? Alguns que não têm entendimento, alguns insubmissos a Deus, insubmissos à palavra, insubmissos ao apostolado. Não deixe de congregar, tá? Não deixe de congregar. Romanos capítulo 8. Deixa eu falar mais um pouquinho também antes de eu ler o texto.
Estamos aqui regozijados porque esses dias aí, sexta, sábado, domingo passado, tivemos 3 dias de glória aqui no MGA, né? MGA 20 anos em graça, completamos 20 anos em graça e tivemos uma conferência tremenda, né? Um evento maravilhoso, um congresso com muitos pastores, pastoras e o povo em graça, em comunhão, né? Quero mandar um abraço, uma saudação a meu amigo Bispo Pedro Kelly, lá do Rio de Janeiro, Ministério Reconciliados com Cristo. Um abraço ao pastor André Pimentel, o abençoado Roberto Conceição. Um abraço ao meu amigo apóstolo Geraldo Moraes, bispa Jaqueline, a sua irmã Lourdes, abençoada show, né? Pastora show, missionária show, você é uma abençoada de Deus. Um abraço ao pastor Abel, graça e paz, pastor Abel, pastor Rodrigo Gama e os demais pastores que estiveram aqui na conferência do MGA 20 anos em graça. Também um abraço, graça e paz ao meu amigo Ivan Lopes, lá em Flórida, Miami, Orlando, né? Flórida, Miami. Um abraço, pastor Ivan Lopes e o pastor José Ângel. Um abraço ao apóstolo Leonel Sanches, na Colômbia, e tantos pastores que estão aí em aliança com o MGA, vivendo a unidade do Espírito. Efésios 4:3. Estamos vivendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. Este é o mover de Deus para esses últimos dias, a unidade da igreja em graça, a unidade dos ministérios em graça, pastores e apóstolos em unidade de espírito, né? É essa a vontade de Deus para esses últimos dias. Quem pode falar graças a Deus? Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia aí, por favor, quem já achou, diga amém. Romanos 8, verso 29. Em breve teremos outra conferência, tá? Teremos outras viagens missionárias, apostólicas, em outras cidades, em outros estados. Graça e paz a você que me assiste no Facebook, graça e paz a você que me assiste no WhatsApp, graça e paz a você que me assiste agora no YouTube, graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graçaapostolado.com, graça e paz. Juntos somos mais fortes. Quem pode falar amém? Romanos 8, 29. O apostolado de hoje, dia 15 de março de 2017, começa aqui com Romanos 8, 29, onde Paulo disse: pois os que dantes conheceu, algumas Bíblias dizem, a versão atualizada, os que conheceu de antemão, né? Os que conheceu de antemão. Romanos 8, 29, pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Filho em maiúsculo, Cristo, né? Fomos predestinados para sermos a imagem de Cristo, a fim de que ele seja, ele que é em Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito quer dizer o primeiro. Então há um mistério da manifestação de Deus, porque Deus é um só. Efésios 4, 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos, sobre todos e em todos. Mas há um mistério da manifestação de Deus. Deus, sendo único, sendo um só, se manifestou como Pai, Efésios 4, 6, há um só Deus e Pai. Se manifestou como Filho, Efésios 4, 5, um só Senhor. Quando a nova aliança diz Senhor, diz respeito ao Filho, que é o Pai, na manifestação de Salvador, pela graça sois salvos. E o mistério da manifestação de Deus como Espírito, porque Deus, João 4, 24, Deus é Espírito. Então Deus sendo Espírito, e que Espírito que Deus é? Espírito Santo, se manifestou nessa nova aliança, habitando nos seus filhos. Por isso que Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo, né? A igreja do Deus vivo, aonde ele habita. Romanos 8, 29 diz que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o mistério de Deus. Cristo é o próprio Deus. Romanos 8, 29. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, conformes à imagem e semelhança de Deus. Porque o Filho, em maiúsculo, é Cristo. E Cristo é Deus.
Em outras palavras, Romanos 8, 29, parte B, está em linha com Gênesis 1, 26. Você quer ver? Deixa o Romanos aberto, abre a primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, primeira página. E não fecha o Romanos não, que nós vamos ler os dois textos juntos, para você ver que Paulo está se referindo a Cristo como Deus, como Criador, como Senhor, e está dizendo aqui que Deus nos predestinou para sermos a imagem dele. Isso está em linha com Gênesis 1, verso 26. Deixa o Romanos 8 aberto e veja Gênesis 1, 26. Olha lá, ó. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, Deus falando com os seus anjos, já expliquei isso aqui, né? Quando Deus disse, façamos, no plural, ora, com quem que Deus estava falando? Com os seus anjos, porque Deus é antes de tudo e de todos, ele sempre existiu, e Deus sempre existiu, ele criou os anjos para louvá-lo e adorá-lo. Então quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando com os anjos. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso que eu quero. Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, qual que é a semelhança de Deus? Jesus disse qual que é a semelhança. João 4, 24, Deus é Espírito. Então se Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança, então está se referindo ao homem como um Espírito. Se Deus é Espírito, e nós somos criados à semelhança de Deus, Deus é Espírito, nós somos Espírito. Por isso que Hebreus 12, 9, diz que Deus é Pai dos Espíritos. Por quê? Porque fomos criados no Espírito a imagem de Deus. Por isso que também o Salmos 82, 6 diz, vós sois deuses. Por quê? Deuses, na verdade, são filhos de Deus. Filhos de Deus, deuses. Ou seja, foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? O que eu estou te mostrando aqui é um resumo de Romanos 8, 29. Porque em Romanos 8, 29, Paulo está dizendo que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. E a imagem de Deus é espiritual, uma imagem espiritual, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Coloca o seu dedo no verso 29, Romanos 8, 29, pode fechar o Gênesis 1. Coloca o dedo em Romanos 8, 29, olha lá, ó, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olhem para mim, aqui tem um mistério da manifestação de Deus. Deus como Pai, Deus como Criador, Ele é o nosso Pai. E Deus como Salvador, Ele é o nosso irmão. Está aqui, ó, Romanos 8, 29. Para que Ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Não está escrito? Romanos 8, 29. Cristo, Jesus Cristo, né? Deus como Criador, nosso Pai. Deus como Salvador, que é Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Que maravilha, né? Então, em outras palavras, Jesus como Deus é o seu Pai. E Jesus como Salvador é o seu irmão mais velho. Quem está entendendo? O primogênito entre muitos irmãos. Não é o que está escrito aí? Olha lá, Romanos 8, 29. Jesus como Deus, seu Pai, seu Criador. Jesus como Salvador, o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro, né? O primogênito quer dizer o primeiro. Romanos 8, 29. O primogênito entre muitos irmãos. Então, na verdade, nós podemos dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho. Porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito quer dizer o primeiro. Amém?
Vai para o verso 30. Romanos 8:30. Porque a minha mensagem está aqui no verso 30 em diante, tá? Do 30 eu vou pular para outro assunto. Então, eu dei como mestre na palavra, quando eu pego um texto da Bíblia, é impossível não esmiuçar ele. Eu só dei uma esmiuçadinha de leve, tá? Então, mas meu assunto não está aí. Meu assunto está em Romanos 8:30. É aqui que está a revelação, o apostolado de hoje, dia 15 de março de 2017. Romanos 8:30. E aos que predestinou, se você tem uma caneta, você que está me assistindo tem uma caneta, circule na sua Bíblia, a estes, Romanos 8:30, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que predestinou, não foram a todos que Deus predestinou. Porque Paulo disse aos Tessalonicenses que a fé não é de todos. Sabia disso? Diga, a fé não é de todos. Por que a fé não é de todos? Porque aqui no mundo, na terra, tem ovelhas e tem bodes. E quem é que vai crer? A ovelha ou o bode? A ovelha. Por isso que Paulo disse que a fé não é de todos. Porque no mundo também tem bodes. Tá claro? Então, olha lá, ó, Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes o quê? A estes que predestinou, também chamou. E aos que chamou, circule na sua Bíblia, a estes que predestinou e chamou, também justificou. E aos que justificou, pegue sua caneta e circule pela terceira vez. A estes que predestinou, que chamou, que justificou, também glorificou. Amém, abençoados? Que coisa maravilhosa, né? Olha o que Deus fez. Então Deus predestinou, não são a todos, mas aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que predestinou e chamou, a estes também justificou. E aos que predestinou, chamou e justificou, a estes também glorificou. Ou seja, são estes que vão entender os mistérios de Deus. E quando eu digo mistérios de Deus, eu estou me referindo à graça de Deus em Cristo. Não há mistério maior que esse. Está claro? Não há mistério na Bíblia maior que entender a graça de Deus em Cristo. Não há mistério maior. Nas igrejas pentecostais estão cheios de profetas que dizem que andam no mistério, e é um mistério, e é um mistério. Mas se não entendeu a graça, não conheceu o mistério da Bíblia. O mistério da Bíblia é um só. O mistério da Bíblia não é adivinhar com quem você vai casar. O mistério da Bíblia não é adivinhar onde você vai morar. O mistério da Bíblia é entender e compreender a graça de Deus em Cristo. Não tem outro mistério. Vê os crentes evangélicos tradicionais, o mistério de Deus. Qual o mistério? É a graça. Se não conhece a graça, então não tem mistério nenhum. Porque o mistério da Bíblia é a graça de Deus em Cristo. Não há outro mistério. Esse é o maior mistério. É verdade que a Bíblia está cheia de mistérios. Eu estou querendo dizer, no mistério de Gênesis e Apocalipse, o mistério de Deus é entender a graça de Deus em Cristo. Porque quando você entende a graça de Deus em Cristo, quando você compreende a graça de Deus em Cristo, aí você entende que o batismo em águas é desnecessário. Aí você vai entender porque que em graça não se faz, porque não precisa, porque é desnecessário. 3 coisas diferentes. Em graça não se faz, não precisa, porque é desnecessário se batizar em águas. Por quê? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto é um dom de Deus. Então, quando se entende a graça de Deus em Cristo, quando se compreende a graça de Deus em Cristo, vai entender que não se faz, que não precisa, porque é desnecessário se batizar em águas. Mas Jesus disse que não se batizar. Há anos eu falo isso.
E vou falar mais uma vez a mesma frase. Se você não me... Entra no meu site, procura lá as mensagens, os 2 tipos de evangelhos. Entra no site graçaeapostolado.com, www.gracaeapostolado.com. Procure lá, os 2 tipos de evangelhos. Mas Jesus disse que quem não se batizar... Você precisa entender que na Bíblia tem 2 tipos de evangelhos. O evangelho da circuncisão, que foi dado aos judeus, e o evangelho da incircuncisão, que foi dado aos gentios, incircuncisos, ou seja, os que não circundam, eles não cumprem a lei, eles não vivem da lei, não circuncidam, não circuncidam, porque não vive da lei, não vive de obras da lei, não vive do judaísmo. O judaísmo é uma religião judaica, judaísmo judaico, vem de judeu. Mas gentil não vive a religião judaica, que tinha que batizar, que tinha que fazer jejum, que tinha que orar o Pai Nosso, que tinha que subir no monte, que tinha que ungir com óleo. O gentil não vive essa religião judaica. E a graça de Deus em Cristo, ela está acima da religião judaica, que tinha regras, mandamentos e ordenanças. Mas você vai ler Efésios 2, 14 e 15, Paulo disse que Cristo destruiu a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Você vai ler Efésios 2, você vai ler Colossenses 2, você vai ver que as regras judaicas, os mandamentos judaicos, as ordenanças judaicas, Cristo, ele riscou, e ele cravou tudo isso na cruz, dizendo o quê? Quem crê em mim será salvo. Crê em mim no quê? No meu sacrifício na cruz, no meu sangue derramado, que minha morte perdoou teus pecados, que minha morte e ressurreição te justificou, que eu te dei a vida eterna, a salvação. Quando a pessoa crê nisso, aí se cumpre Hebreus 10, 38, onde Deus disse, mas o meu justo viverá da fé. O que é viver da fé? Quando você passa a crer no que Jesus fez por você. Mas eu não tenho o que fazer? Não, quem fazia eram os judeus, debaixo da lei. Os gentios não têm o que fazer, porque os judeus viviam do judaísmo, que é uma religião. Gentio não tinha religião. Então, o judeu tinha que fazer, mas o gentio não tem que fazer. Ele tem que crer. Por isso, pela graça, ele é salvo, quando ele crê. Quem é que está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Uma salva de palmas, Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? Abba Pai, está entendendo o que eu estou falando? O gentio, ele só tem que crer. Essa é a diferença. Então, quando se entende e compreende a graça de Deus em Cristo, se entendeu o quê? O maior mistério da Bíblia. Meu pai morreu como pastor sem entender esse mistério. Meu pai era pastor, salvo, ovelha, filho de Deus, tinha o Espírito Santo, servia a Deus, mas morreu sem ouvir, sem conhecer, sem entender e sem compreender o mistério da graça de Deus em Cristo. Há um mistério na graça de Deus em Cristo, que para você ter o que os judeus tinham, você não precisa fazer, você só precisa crer. Os judeus tiveram que fazer, debaixo da lei, mas os gentios não fazem. Os gentios não fazem, eles creem. Você quer ver isso? Deixa aberto aqui o Romanos 8, abre Romanos 10, vira uma página para frente. Romanos 10, olha aqui na sua, 2 páginas. Romanos 10, uma página e meia, né? Romanos 10, olha lá, ó. Romanos 10, 5. Aqui fala o que eu estou falando. Romanos 10, 5. Moisés, quem? Moisés. Moisés ou Paulo? Moisés. Porque a Bíblia é clara, nós não podemos mudar a Bíblia. E o interessante é que a graça não é uma religião, né?
Alguém diria assim, mas nós pentecostal... Não, a graça não tem essa de você é pentecostal, você é batista, você é presbiteriano. A graça não tem isso. Ela não tem religião. A graça de Deus não tem religião. A graça de Deus é o que Cristo fez por nós. Ele não quer saber se você é batista, se é espírita, se você é católico, se é pentecostal. A graça não é para A, B, C ou D. A graça é para quem é ovelha. Está claro ou não está claro? Para quem que é a graça de Deus? Para o batista? Para o católico? Para o pentecostal? Para quem que é a graça? É para quem é ovelha. Se você é ovelha, Jesus disse em João 10, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço. Então a graça é para quem é ovelha. Aonde ela está, eu não sei. Se está no espiritismo, se está na igreja batista, se está na igreja católica, se está no mundo. Eu não sei onde está a ovelha. Eu só sei que a graça é para a ovelha. Amém? Romanos 10, 5. Moisés descreve a justiça que é pela lei. Dizendo, o que Moisés diz? O homem que crê. O que está escrito aí? Fizer. Está claro ou não está claro? Está claro? Ah lá, está claro na Bíblia. Romanos 10, 5. O Moisés disse que na lei era assim. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Na lei tinha que fazer. Na religião judaica tinha que fazer. Na lei. Olha lá, Romanos 10, 5. Moisés descreve a justiça que é pela lei. É até bom que você pegue uma caneta e circule na sua Bíblia. A minha está circulada já. Romanos 10, 5. A justiça que é pela lei. Está aqui na Bíblia. Moisés descreve que a justiça que é pela lei é assim, o homem que fizer, circule na sua Bíblia, fizer, o homem que fizer estas coisas verá por elas. Então na lei tinha que fazer um jejum, tinha que fazer um sacrifício, tinha que subir no monte, na lei tinha que fazer. E na graça, como que é na graça? Vamos ver aqui, Romanos 10, versículo 6. Mas a justiça que vem da fé, olha lá, alô, olha na sua Bíblia o verso 5, diga comigo, a justiça que é pela lei, diga isso. Olha o verso 6, diga, a justiça que é pela fé. Então o que você está vendo aí? 2 tipos de justiça. Uma que era pela lei, que tinha que fazer para ser justificado. E a outra que é pela fé. O que quer dizer pela fé? Tem que crer. Pela fé quer dizer crer. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Você não tem que fazer o batismo, mas você tem que crer. Não tem que fazer nada? Tem sim. O que eu tenho que fazer? Crer. Está claro ou não está claro? Tanto é verdade que Efésios 2:8 diz o quê? Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Então está aqui, Romanos 10:6, a justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé. Romanos 10:6, a justiça que há uma justiça, ou seja, há uma justificação que é pela fé. Mas vocês não fazem batismo? Não. Quer saber por quê? Um dos motivos, porque nós somos justificados pela fé. Ou seja, pelo o que nós cremos. E nós cremos no quê? Nas nossas obras? Não. Nós cremos no nosso sacrifício? Não. Nós cremos no sacrifício de quem? Jesus. Nós cremos que Ele morreu e ressuscitou. E tirou o nosso pecado e nos fez novas criaturas e nos deu o seu Espírito. Nos deu o seu Espírito e nos salvou pela sua graça. Mas o que vocês tiveram que fazer? Nada. E como que vocês são salvos? Pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Só se está claro. Está claro ou não está claro? Bem bonito. Está claro ou não está claro? Pela fé. Pela fé. Na graça é pela fé. Por isso que eu disse que os evangélicos em geral ainda não receberam
o mistério, não entenderam e nem compreenderam o mistério da graça de Deus em Cristo. Porque quem recebe a graça de Deus em Cristo não precisa cumprir a lei. Dá um sinal, você está entendendo? É só isso. Quem recebe, Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. A graça tem que receber. Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Então a graça tem que receber. Quem recebe a graça, ele não precisa se batizar. Todavia as pessoas estão se batizando por aí, por quê? Porque não recebeu a graça. Então tem que cumprir a lei. Tem que viver da lei. Tem que cumprir e viver a religião judaica. E o pior, sendo gentil. Lembrando que o judaísmo não é para gentil. Para o gentil, não é o evangelho da circuncisão, que tem que batizar, que tem que fazer o jejum, que tem que subir no monte para Deus abençoar. Para o gentil não é esse evangelho. Isso aí era para os judeus. O evangelho para os gentios é o evangelho que você crê por fé. Você crê que você está abençoado, Efésios 1,3. Você crê que você está salvo, Efésios 2,8. Você crê que você é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Você crê que nenhuma condenação há em você, Romanos 8,1. Você crê que você foi justificado, Romanos 4,25. Você crê que você está santificado, Hebreus 10,10. Você crê que você está aperfeiçoado para sempre, Hebreus 10,14. Então na graça, você não tem que fazer o judaísmo, a religião judaica, principalmente sendo gentil. E quem são os gentios? Os não judeus, brasileiro, americano, inglês, italiano, argentino, chileno, alemão, russo. Ou seja, quem não é judeu não tem que viver do evangelho de judeu, que é a circuncisão. É isso que a Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Quadrangular, Universal, Assembleia Pentecostal e etc, 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 não entenderam. Até hoje não entenderam isso. Tem igrejas com mais de 100 anos, igual a Assembleia de Deus, tem mais de 100 anos. E até hoje não entendeu isso. Ou seja, não separou o evangelho aos judeus e o evangelho aos gentios. E se não separar, vai morrer sem entender a graça de Deus que há em Cristo Jesus. A graça quer dizer o favor de Deus. Ou seja, você não precisa fazer como os judeus faziam. Jesus já fez por você, para que você não faça, só que você tem que crer nele. É essa que é a graça de Deus. A graça é você receber que ele fez por você. E se ele fez por você, você não precisa fazer. Se ele pagou o preço por você na cruz, você não tem que pagar, porque ele já pagou. Como é que você vai carregar uma cruz nas costas, se ele já carregou uma cruz por você? Se você vai carregar uma cruz nas costas, se você vai fazer um sacrifício, então você vai ter que morrer na cruz também. Só que ele já fez isso por você, para que você não faça. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso substituto. Ou seja, ele foi no nosso lugar. Mas até hoje os evangélicos não entenderam isso. E estão fazendo ainda. E ensinando a fazer. E isso é triste, lamentável. Por quê? Porque quando você ensina uma pessoa que tem que fazer, principalmente quando a pessoa é gentil. Quando você ensina um gentil que ele tem que viver do judaísmo, que ele tem que fazer, você ensina que ele tem que fazer, qual vai ser a consequência depois? Ficar debaixo de condenação. Porque a lei tem mais de 600 mandamentos. Você vai mandar um gentil cumprir a lei? Ele não vai cumprir 2, 3 ou 4. Aí tem uma igreja que guarda o sábado, mas a lei não é só guardar o sábado. O sábado faz parte de guardar a lei. Então, a lei não é só guardar o sábado. Não adianta só guardar o sábado. Não adianta só fazer o jejum. Não adianta só subir no monte. Não adianta só ungir com óleo. Não adianta só se batizar.
São 600 e poucos mandamentos e ordenanças da lei. Ah, mas eu não vou aguentar viver. E nem é para viver. Ou você não sabe que na Bíblia tem o Novo Testamento, a nova aliança. Você não sabe disso? A sua Bíblia não tem o Velho Testamento e o Novo Testamento? Então, ela tem o Novo Testamento e você vivendo do Velho. Então por que Deus fez o Novo? Por que Deus fez um Novo Testamento se você vai viver do Velho ainda? Igual a Assembleia de Deus, há mais de 100 anos vivendo do Velho, sendo que tem o Novo. Então, Cristo morreu em vão. Ele morreu para me salvar, mas se eu não batizar eu não estou salvo. Ele morreu para me perdoar, mas se eu não batizar eu não estou perdoado. Então ele morreu em vão. Então o Velho, o Novo Testamento é inútil. O Novo Testamento está sendo em vão, porque está prevalecendo o Velho, onde prevalecia o pecado no ser humano, no homem. Você vê que eles não pensam nisso, eles não entendem. Por que não entende? Porque ainda não recebeu o maior mistério da Bíblia, que é a graça de Deus em Cristo. Não é a graça em mim, não é a graça nessa igreja, não é a graça nesse ministério, é a graça de Deus em Cristo. Não adianta você crer, eu não vou batizar porque eu estou crendo no apóstolo Marcos Gomes. Não é para você crer em mim. Eu não fiz nada por você e nem posso fazer. Não é para você crer em mim, é para você crer em Cristo. Olhar para o que ele fez na cruz e crer. Aquele sacrifício, aquela morte foi para me salvar. E agora, pela graça de Deus, eu já estou salvo. Esquece o evangelho da circuncisão. De Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Tiago, Pedro. Esquece. O apóstolo dos gentios, enviado por Deus, é Paulo. Vamos ver isso na Bíblia? Bem rapidinho. Romanos 11, olha aí, na sua Bíblia. Romanos 11, versículo 13. Todo mundo que tem uma Bíblia, todo cristão, independente da ramificação, se é católico, se é pentecostal, se é tradicional, todo cristão que tem uma Bíblia sabe que foi Paulo que escreveu Romanos. Certo? Todo mundo sabe que foi Paulo que escreveu Romanos. Olha o que Paulo diz, Romanos 11, 13. Olha o que Paulo disse, Romanos 11, 13. Convosco falo gentios. Então ele não está falando com os judeus, está falando com os gentios. E nós somos o quê? Gentios. Nós não somos judeus. Se a senhora é brasileira, a senhora não é judeu. Se você é pernambucano, se você é inglês, se você é americano, se você é alemão, se você é chileno, se você é argentino, se você é português, se você é inglês, se você é australiano, então você não é judeu, você é gentil. Gentil quer dizer não judeu. Gentil significa não judeu, quem não é judeu. E Paulo está dizendo, Romanos 11, 13, convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios. Quem que está falando? Pedro? Não. Quem está falando? Tiago? Quem é que está falando aqui? É João? É Mateus? É Marcos? É Lucas? Quem é que está falando? Paulo. O que Paulo está dizendo? Não sou eu, é Paulo que está dizendo. Não sou eu que acho isso. Não sou eu que penso assim. Você católico, você evangélico, você pentecostal, você que tem uma Bíblia, se você ver Romanos 11, 13, você vai ver a mesma coisa. Paulo dizendo, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Em outras palavras, vou fazer uma pergunta bem bobinha, né? Quem que é o apóstolo dos gentios? Pedro? Não. Tiago? Não. João? Não. Mateus? Marcos? Lucas? Quem que é ou quem que disse, quem falou e quem que escreveu na Bíblia que é o apóstolo dos gentios? Quem falou isso? Paulo. Está claro ou não está claro? Então, se nós somos gentios, se nós somos gentios, temos que ouvir a quem? A João? Se nós somos gentios, temos que ouvir a quem? A Tiago? Por isso que os crentes não entendem. Eles pensam que a Bíblia entra em contradição. Não pensa? Os evangélicos, muitos, e até quem está fora de igreja, muitos pensam que a Bíblia entra em contradição. Por quê? Porque Paulo fala uma coisa e Tiago fala outra. Paulo disse que Abraão foi justificado pela fé.
Já o Tiago, Romanos 4. Já o Tiago, Tiago 2, o Tiago diz que o Abraão não foi justificado pela fé, mas também pelas obras. Quer dizer, parece que está entrando em contradição, né? Mas não é. É que o Tiago falava com os judeus, que vivia da lei, e o Paulo falava com os gentios, que viviam da graça. Não tem contradição nenhuma. Você só tem que entender quem é que está falando e para quem está falando. Está claro ou não está claro? Você tem que entender quem está falando e para quem que está falando. Quem está falando? Tiago. Para quem? Para os judeus. É só você ler Tiago capítulo 1 que você vai ver que ele está falando com os judeus. Aí você vai ler Romanos 11, 13. Quem está falando? Paulo. Para quem? Para os gentios. Está claro ou não está claro? Romanos 11, 13. Paulo dizendo que é o apóstolo dos gentios. Romanos 11, 13. Romanos 1, 5. Paulo dizendo, recebemos a graça apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Ele está deixando claro que ele, não Pedro, não Tiago, não João, não Mateus, não Marcos, não Lucas, abre um parênteses, e nada contra eles, fecha parênteses. Mas eu só estou te explicando que eles não foram enviados aos gentios, mas aos judeus. Isso é Gálatas 2. Se você ler Gálatas 2, 7, 8, 9, 10, você vai ver que Pedro, Tiago, João foram enviados à circuncisão. Gálatas 2, 7. Enviado para os judeus. E Paulo, Gálatas 2, 9, para os gentios. Está aí, separados os dois evangelhos. Pedro, Tiago, João foi para os judeus e Paulo para os gentios. E o que nós somos? Gentios. Então nós temos que ouvir a quem? A Paulo. Quando você ouve a Paulo, para aplaudir a Deus. Quando você ouve a Paulo, você entende o mistério da graça de Deus em Cristo Jesus. Quando você ouve a Paulo, se você ouvir Tiago, você não vai entender, porque eles não pregavam, não ensinavam a graça. Pregavam o judaísmo. Quem está entendendo? Bom, eu vou chegar agora onde eu quero chegar. Que é aqui em 2 Timóteo, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Apóstolo, mas esse seu modo de ver a Bíblia, não é um modo de ver a Bíblia, irmão. É como está escrito. E se é um modo, não tem outro modo de ver. Porque a Bíblia, ela é cronológica, irmão. A Bíblia é cronológica. Sabe o que é cronologia? Cronos, tempo, o tempo da Bíblia. A Bíblia é cronológica. Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem vindo, aí apareceu Abraão, aí veio os profetas, aí chegou, Jesus nasceu, aí depois foi revelada a graça a Paulo. A Bíblia é cronológica. Então, não é um modo de ver a Bíblia, é como está escrito. E se for um modo de ver, é um modo cronológico. Tanto é verdade que primeiramente tem a lei e depois a graça. Tanto é cronológico que primeiro tem a velha aliança, para depois a nova aliança. Isso não é cronológico? Não é cronológico? A velha aliança e a nova aliança. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Veja na sua Bíblia se está marcado, se você tem aí o Velho Testamento antes do Novo Testamento. Na minha Bíblia, o Velho Testamento é antes do Novo. Não é o Novo primeiro para depois o Velho. Então é cronológico. Se é cronológico, não é um modo de ver. É como está escrito. E como é que está escrito? Que o homem era um pecador na lei, mas Jesus morrendo na cruz e ressuscitando, anulou, aniquilou, tirou o pecado desse homem e o justificou. Isso já é Paulo, o entendimento de Paulo. Por isso que é cronológico. O homem era um pecador, Jesus morreu na cruz, tirou o pecado, agora o homem é uma nova criatura. Isso é cronológico. Não é um modo de ver a Bíblia. É porque nós assembleanos, é porque nós batistas, é porque nós católicos. Não é um modo de ver a Bíblia. Eu já preguei a graça na Bíblia do Testemunho de Jeová. Eu já preguei a graça na Bíblia versão Ave Maria, que é uma Bíblia católica. Ah, mas tem livros apócrifos. Para mim não muda nada, eu não estou usando eles. Pode ter o livro que quiser. Pode ter até o livro do Cebolinha, da Mônica, do Cascão. Para mim não muda nada. Por quê? Porque não tem nenhuma revelação lá. Primeiro Macabeus, Judite, Baru, não tem nenhuma revelação. Então, está lá, mas não está mudando nada.
está mudando em nada. Porque a revelação da graça não está com Macabeus, com Judite, com Baruque. A revelação da graça está com o apóstolo Paulo, que também na versão Ave Maria tem Paulo, de Romanos a Hebreus. Na Edições Paulina, que é uma Bíblia católica, tem de Romanos a Hebreus. Então, o Baruque e o Macabeus não está me atrapalhando em nada. Quem está entendendo? Para não falar, que a Bíblia católica. Não, a Bíblia católica é a mesma. E os livros a mais que está lá não está mudando em nada, porque não falam da graça de Deus em Cristo. Então, se não falam, não está nem acrescentando e nem tirando. Está claro ou não está claro? Estou querendo te dizer o quê? Que não é uma questão de ser católico. Não é uma questão de ser evangélico. É uma questão de conhecer o mistério da graça de Deus em Cristo. O padre Marcelo Rossi poderia pregar, porque ele tem uma Bíblia igual a minha. E por aí vai. Tantos outros padres, cardeais, bispo, papa, poderiam pregar. Por quê? A Bíblia é a mesma. Por que um católico tem que ensinar a rezar Ave Maria, se na Bíblia deles não tem essa reza Ave Maria? Olha o Espírito Santo mandando eu falar uma coisa que eu nem vim para falar. Por que o católico tem que fazer a reza da Ave Maria e tantas outras rezas que eles fazem, se a Bíblia deles, ninguém rezou a Ave Maria, e nem Maria, nem nada. Nem Maria, nem Fátima, nem Aparecida, nem nada. Então por que eles têm que fazer algo que a Bíblia deles não fala que tem que fazer? Por que eles têm que acender vela quando alguém morre, se na Bíblia deles nunca ninguém fez isso? Eu tenho a Bíblia católica em casa. Eu tenho várias católicas. Eu tenho a Bíblia do padre, sabe aquela grandona? Quando você entra na igreja católica, não tem uma Bíblia grandona, uma preta. Eu tenho aquela Bíblia. Eu tenho aquela largona, pesada. Eu tenho a Bíblia, essa do padre. Eu tenho a versão Ave Maria. Eu tenho Edições Paulinas. Eu tenho a versão de Lisboa, original. Eu tenho, católica. Não fala de acender vela. Não fala para ter estátuas dentro da igreja. Não fala adoração, fala veneração. A Bíblia não manda nem adorar, nem venerar. Não é para ter nada. Não é para ter. É para adorar a Deus, Espírito e verdade. Amém? Não pode ter imagens dentro de um lugar onde se adora a Deus. Não, porque senão vai ter que fazer de Paulo também. De Abraão, de Moisés. Por que só tem imagem de Maria? Por que tem imagem de Tomé, né? Por que não tem imagem de Abraão? Por que não tem imagem de Davi? Por que não tem imagem de Moisés, de Samuel? Por que não tem? Por que tem de um e não tem de outro? Está claro ou não está claro? Eu estou citando a Bíblia católica. Não é para ter, não é para ter. Êxodo 20 na Bíblia católica. Não farás para ti imagem de escultura. Versão Ave Maria, Êxodo 20. Estou citando a Bíblia católica. Então não é para fazer, não é para fazer. Não é para ter, não é para ter. Então não é uma questão de como eu vejo a Bíblia. É uma questão de como é a Bíblia. Independente da sua versão, tá? Que eu tenho 40 e poucas Bíblias. Independente da versão, todas as Bíblias falam, revelam o mistério da graça de Deus em Cristo. E aí não tem lugar para Maria, não tem lugar para Paulo, não tem lugar para Abraão, não tem lugar para Moisés, só ao Senhor a honra e a glória. Porque ele disse na versão Ave Maria e na versão João Ferreira de Almeida, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, a minha glória não darei a ninguém. Tanto na versão Ave Maria como na versão evangélica, Deus diz, a minha glória não darei a ninguém. Então quem não está obedecendo, não está obedecendo. Mas o que está escrito, está escrito. Segundo Timóteo capítulo 2. Não é questão de como eu vejo a Bíblia não, tá? Não é questão de como eu vejo a Bíblia. Ah, ele vê a Bíblia de um modo diferente. Eu estou vendo como é. Não tem modo diferente. É como é. E como é que é? Digam todos, como está escrito. O Espírito Santo mandou falar mais um pouquinho. Se a versão Ave Maria, se a versão Edições Paulina, que é uma Bíblia católica, em Êxodo 20 diz, não farás para ti imagem de escultura, você está dizendo para não fazer, para não fazer. Está claro ou não está claro? Então por que estão fazendo e estão colocando? Eu que estou errado? A Bíblia que está errada? É que a nossa versão, não tem nada de versão. Todas as versões da Bíblia diz para não fazer. Não é fazer, não é fazer. Amém? Se estão fazendo, estão em desobediência. É simples. É simples. Está claro ou não está claro?
Se não é para fazer, não é para fazer. Porque, assim como a Bíblia Católica diz, não farás para ti mais escultura, a Bíblia Católica também diz, pela graça sois salvos. É os dois lados da moeda. A Bíblia Católica tem Êxodo 20 e tem Efésios 2:8. A Bíblia Católica tem Êxodo 20 e tem Romanos 8, tem Romanos 5, tem Hebreus 2:14. Tem tudo. Então não é a questão como vê a Bíblia, é a questão como está escrito. E se está escrito, nós como crentes temos que crer. Não tem esse negócio, é que a minha religião, não tem nada de religião, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Temos que crer nela, obedecer e viver. Não interessa se é batista, se é quadrangular, se é católico, se é evangelho de Allan Kardec. O Allan Kardec nem evangelho ele tem. É evangelho do apóstolo Paulo. Evangelho de Jesus Cristo. O Allan Kardec não tem evangelho. Tá? Não existe evangelho do Allan Kardec. Não existe, porque a Bíblia é uma só. Tanto na versão católica, como na versão João Ferreira de Almeida, a Bíblia é uma só. Então o evangelho de Allan Kardec é um outro evangelho. E Gálatas 1, 8 e 9, Paulo diz, olha, se alguém anunciar um outro evangelho, é maldito, é anátema. Não existe evangelho nem de Allan Kardec, nem de Marcos Gomes, nem de Chico Xavier. Não existe outro evangelho. O evangelho é um só, de Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. Para quem é temente a Deus e tem a Bíblia como palavra de Deus. 2 Timóteo, quem já achou? Capítulo 2, estou terminando já, alguns minutos. 2 Timóteo 2,19. Se vocês querem continuar desobedecendo a Deus, o problema é de vocês, tá? Respeito. É minha obrigação respeitar. Minha obrigação respeitar. Mas é direito meu não concordar. E estou te mostrando por que eu não concordo. Porque na sua Bíblia diz para não fazer imagem de escultura. E você está fazendo. Ou permitindo que se façam. Tá? O Papa está permitindo, o Cardeal está permitindo, o Bispo está permitindo, o Padre está permitindo, e quem congrega lá também está permitindo que se façam e que se coloquem lá. Quando na Bíblia de vocês diz para não fazer. Então, vocês querem viver em desobediência, isso é um problema de vocês. E é minha obrigação respeitar a vossa desobediência. É minha obrigação respeitar. Mas é direito meu não concordar. Ainda mais que eu conheço a sua Bíblia e a minha, e diz a mesma coisa. Se vai viver em desobediência, aí eu já estou livre de má consciência. Que eu tenho mostrado. Suponha que você nunca viu, você católico, veja a sua Bíblia em Êxodo 20, vai estar escrito para não fazer imagem de escultura. Está escrito para não fazer. Então por que estão fazendo? E além de fazer, estão colocando, carregando na rua. Então tem coisa errada, né? Deus manda não fazer, vocês estão até carregando na rua. Quem é que está errado? Ou estou falando besteira? Não carregam na rua? Colocam no ombro e carrega. Deus está mandando não fazer. Além de fazer, estão carregando, venerando. Você não quer que eu fale idolatrando, venerando? Está errado de qualquer jeito. 2 Timóteo capítulo 2. E são nossos irmãos, tá? Em Cristo. Tem gente que não considera irmão, mas eu considero irmão porque eu conheço a Bíblia. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ele reconciliou consigo mesmo o mundo e não imputou pecado aos homens. E nisso no meio está os católicos também. Porque não existe no céu, não existe católico nem evangélico, tá? Lá no céu não existe católico, não existe evangélico, não existe em graça, debaixo da lei. Lá no céu não tem essas coisas. Lá no céu tem filhos de Deus que foram reconciliados com Deus em Cristo. No céu não existem placas. Mas aqui na terra existem falsas doutrinas. E nós temos que combater elas. Tá claro? Heresias e falsas doutrinas existem aqui na terra. E temos que combater. Quem quiser continuar errado, problema de cada um. Né? Quem quiser continuar em desobediência a Deus e passando por cima da Bíblia, pisando em cima dela, isso é problema de cada um. Eu não faço isso e nem ensino a viver assim. Eu prefiro manter o temor a Deus e a sua palavra. E obedecer, como disse o profeta Samuel, obedecer é melhor que sacrificar. Para terminar, 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo, e que fique bem claro para vocês, eu oro por vocês, que fique bem claro que não é nada pessoal. Tá? Não estou aqui falando que você me deve um dinheiro, que você me deu um calote.
Não é nada pessoal. Somente questões doutrinárias, bíblicas. Ainda mais quando a Bíblia é a mesma, né? Então não é nada pessoal. 2 Timóteo 2,19. Diz o quê? Paulo falando. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Diga, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Que eu comecei lendo Romanos 8,30, que aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, Romanos 8,30, a estes também glorificou. 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece, todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, selo quer dizer confirmação de Deus. Diga, qual é o selo? Diga, qual é a confirmação? O Senhor conhece os que são seus. Ponto final. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser da lei, pode ser em graça, pode ser pentecostal, pode ser o que quiser ser. O nome, a bandeira, pode ser qualquer uma. Só existe um firme fundamento. Só existe um fundamento firme, convicto. Só existe um. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não é tese teológica. O fundamento é um só. O Senhor conhece os que são seus. Em graça, na lei, no catolicismo, no pentecostal. O Senhor conhece os que são seus. Este é o fundamento. E para terminar, eu quero terminar lendo 2 Timóteo 2,19. Para terminar, eu quero terminar lendo 2 Timóteo 2,19 com Romanos 8,30. Abre Romanos 8,30 na sua Bíblia. E o 2 Timóteo 2 está aberto. Eu vou ler os dois textos, vamos encerrar a ministração. Com chave de ouro. Tá? Você vê como que a Bíblia, ela é clara. A Bíblia é clara. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Eu não estou interpretando a Bíblia. Estou lendo, pregando, anunciando e ensinando o que está escrito. Só isso. Romanos 8,30. E depois eu vou ler 2 Timóteo 2,19 para terminar. Romanos 8,30. E aos que predestinou. Para aí. Veja o 2 Timóteo 2,19. Todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. Quem são esses de Deus? São os evangélicos? São os católicos? São os que estão em graça? São os pentecostais? Quem são esses que o Senhor conhece? Quem são? Aqui não fala de nome. Não fala de nome aqui. João, Maria, aqui não fala de nome. Paulo disse, o Senhor conhece os que são seus. E quem são esses? Romanos 8,30. São os que Deus predestinou. São os que Deus chamou. São os que Deus justificou. São os que Deus glorificou. São esses que são de Deus. São esses que são do Senhor. O Senhor conhece os que são seus. Quem são esses? Os que Deus predestinou, o que Deus chamou, o que Deus justificou, o que Deus glorificou. Está claro ou não está claro? Os predestinados, Romanos 8,30, os predestinados, os chamados, os justificados, os glorificados, esses são do Senhor. É os de 2 Timóteo 2,19. Esses são do Senhor. E onde que eles estão? Estão aqui, estão lá longe, estão lá perto, estão acolá. Eles estão por aí. E Jesus disse em João 10,
Eles ouvirão a minha voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então, os que são do Senhor, eles não vão seguir a homens. Eles não vão seguir pastores, não vai seguir apóstolos, não vai seguir padre, não vai seguir o Papa. Vão seguir a Deus, a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus. Não vai seguir a mim porque eu vou morrer. Logo, logo, qualquer dia eu vou morrer. Como os homens morrem. Os que são de Deus não seguem a homens. O Senhor, segundo Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que são seus. Quem são esses? Romanos 8,30, são os que Deus predestinou, são os que Deus chamou, são os que Deus justificou, são os que Deus glorificou. E esses que têm essas 4 qualidades, foram predestinados, foram chamados, foram justificados, foram glorificados. Eles não seguirão a homens. Nem a Marcos Gomes, nem a João, nem a Paulo, nem a padre, nem a bispo, nem a pastor, nem a apóstolo, nem missionário. Não seguirão a homens. Eles seguirão a Deus e a sua palavra. Esses são os que o Senhor conhece. O Senhor conhece os que são seus. E os seus não viverão de heresias, os seus não distorcerão a palavra de Deus, os seus não viverão em desobediência à palavra, os seus viverão em obediência e em temor para a glória de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? A sua maior e melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, porque esta é a graça e este é o apostolado. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.